Olá, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Vozes do Abismo. Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Um iceberg das backrooms. Vai ser enorme, gigantesco e denso. Nós vamos discutir sobre as backrooms que serão abordadas aqui. Bom, vocês já sabem, originando-se um post do 4chan em maio de 2019, numa tríade de imagens desconcertantes. A imagem em si mostra um ângulo oblíquo do que parece ser um escritório sujo e vazio, ou uma sala dos fundos. Isso alinhou perfeitamente com a obsessão recente e crescente da internet. Espaços liminares, imagens de lugares que parecem vazios, arrepiantes e profundos, como se não fizessem uma ligação com a nossa realidade. Estranho, a foto das backrooms podia ter se perdido entre tantas outras coisas, mas um pequeno texto levou a faísca para esse incêndio. Se você não tiver cuidado, irá clipar para fora da nossa realidade. Você acabará nas backrooms, onde não há nada além do fedor de tapete velho e molhado, a loucura do monocromático amarelo, o interminável zumbido de luzes fluorescentes e aproximadamente 10.000 quilômetros de salas vazias separadas aleatoriamente para você ficar preso ali para sempre. Deus te salve se você ouvir algo vagando ali, porque com certeza ele te ouviu. Esse pouco de narrativa foi o suficiente para acender a fagulha do interesse e criar uma atmosfera sinistra. O conceito de estar completamente isolado em um lugar estranho sem chance de escapar, junto com a palavra no clipe, quase deu um tchan da teoria da simulação. Algo meio Matrix, como se o mundo fosse um videogame ou apenas uma realidade alternativa. Esse pequeno furo foi o que inspirou a comunidade a criar mais e mais conteúdo. Foi o que catapultou a ideia do The Backrooms Found e também o mundo de backrooms que existe. The Backrooms Found Footage é uma série que foi produzida sobre um homem que caiu nas backrooms e foi executado de uma maestria linda. Você tem Blender, software de modelagem e animação 3D e tudo mais que você possa imaginar. Mas agora vamos para o nosso iceberg. The Backrooms Week. Existem várias comunidades dedicadas a criar e arquivar seus próprios canônicos das backrooms. A maioria é separado em níveis, onde conforme você desce, as coisas ficam cada vez mais estranhas, fora do lugar, fora do padrão, até mesmo para as backrooms. Tem muitos sites que compilam suas versões dos canônicos diferentes, desde a Wiki Fandom até o subreddit. Todos falam sobre os níveis das backrooms. Me lembra a Fundação SCP no começo. É gostoso, vai crescendo e vai se aprofundando. Você precisa entender que para estar dentro de uma backroom, você precisa noclipar para algum lugar. E se você for, eu posso te falar. Existem várias criaturas, vários kits médicos, cantis de água, mochila, lanterna, entre outras coisas para sobreviver. Mas tenha muita cautela com as janelas, porque você vai encontrar os sorridentes, conhecidos como Smilers, que são carinhas tipo desenho animado que brilham. Também os cães de caça, os Hounds, que são criaturas rastejantes que se parecem uma mistura de humano e cães contorcidos. Você vai descobrir muitas outras coisas. Existem muitos segredos e nós vamos nos aprofundar nos milhões e milhões de quilômetros das backrooms. Nível de 0 a 20. Nível 0, tutorial. O nível 0 é um espaço não linear similar às salas de descanso de um varejo. Todas as salas desse nível são uniformes e compartilham de uma aparência superficial, como papel de parede amarelado, carpete velho e meio molhado, e luzes fluorescentes, inconscientemente espalhadas no teto que piscam e zumbem em uma frequência constante, quase como uma dança insana em seu ouvido. O espaço é linear e drasticamente alterado para fazê-lo retornar à posição inicial, como se você vivesse um looping e você precisa encontrar a saída. Muitas pessoas não saíram desse lugar. Por quê? Desnutrição, desidratação e trauma psicológico. Porque você está privado de todas as sensações sensoriais. Você não vai ouvir, você na verdade
vai ouvir, mas somente um zumbido. Você vai ver, mas sempre verá a mesma coisa. Você vai subir escadas, você vai descer, você vai tentar encontrar pessoas, mas não tem ninguém que fale a língua humana. E o nível de CO2 é gás carbônico, você precisava estudar mais química, está constantemente subindo. Seu significado é um mistério. E aqueles que estão ali e tentam conversar têm um grande segredo. Eles não falam a língua humana, o que torna as coisas cada vez mais pesadas, bizarras e macabras. Nível 1. Zona habitável. O nível 1 é um enorme armazém, com chão de concreto e vergalhões expostos, com uma neblina baixa, sem origem conhecida, às vezes aparecendo e condensando em poças no chão de forma inconsistente. Diferente do nível 0, esse nível contém um suprimento constante de energia elétrica e água, que provém habitação indefinida para os viajantes, desde que você seja precavido. O que seria essa precaução? Ele é expansivo, contém escadas, elevadores, salas isoladas, corredores com caixas de suprimento, como comida, água de amêndoa, bateria, suprimento médico e até, adivinha só, armas. Sim, isso aí. E objetos como peças de carro, caixas de cera, seringas usadas, papel queimado, entre outros. As caixas devem ser abordadas com cuidado devido ao seu conteúdo, mas são um recurso valioso. Você precisa entender que cada caixa contém algo que pode te salvar, ou adivinha só? A luz pisca de forma irregular e quando acontece, os suprimentos somem e cada vez mais as entidades podem aparecer e elas são hostis e atacam em grupo. Por isso, se você tiver alguém para ir com você, não vá sozinho. Leve consigo uma fonte de luz confiável e durma segurando qualquer item que você encontrar, pois essa será a única forma de você sair desse lugar. Nível 2. Sonho impossível. Consistindo principalmente de túneis de manutenção de concreto cinza escuro que se estendem por milhões e milhões de quilômetros. O nível 2. As paredes têm, de vez em quando, canos e dutos de ventilação, que contêm um líquido preto e viscoso. Portas podem ser encontradas algumas vezes. Sim, elas são encontradas, mas a maioria está trancada ou não levam a lugar nenhum. Essas salas tipicamente abrigam salinhas pequenininhas com computadores. No nível 2, o calor se torna insuportável, atingindo até 43 graus Celsius ou mais. Geralmente, essas temperaturas indicam maquinário por perto. As entidades encontradas nesse nível são algumas das mais densas e também você precisa estar em alerta sobre elas. Barulhos podem ser ouvidos de rastejadores da ventilação e você também pode encontrar marcas daquele líquido vermelho que sai do corpo do ser humano naquele banheiro. Nível 3. Estação elétrica. Já o nível 3 é uma série de corredores longos, escuros, tortos, que funcionam bem parecido, quase similar ao nível 1. Ele consiste em uma série de salas fragmentadas de forma aleatória e contém um barulho bem alto de maquinário. Os corredores são estreitos e fechados. Alguns até requerem que o viajante precisa abaixar. As paredes são compostas de tijolos marrons, sujos, geralmente cobertos de canos de cobre e componentes mecânicos, enquanto o chão é feito em um azulejo mais sujo e cinza. O nível 3 é provavelmente o maior dos níveis em área, 564 milhões de metros quadrados, o que torna avistar viajantes nesse lugar é escasso. E se você encontrar um viajante no nível 3, ele não vai querer conversar com você, ele não vai querer fazer amizade, ele vai estar tão louco ele vai estar tão louco que ele vai querer tirar a sua vida. Repetir as mesmas coisas torna alguém louco. Mas não seria todos nós loucos, já que repetimos a mesma rotina todos os dias? Ou melhor, talvez seria a rotina que não nos deixa louco. Vai saber. Nível 4. Escritório abandonado. Aqui a gente tem algo que lembra um prédio comercial, apesar de estar quase sem nenhuma mobília. As salas desse nível, em sua maioria, têm janelas,
grandes obscuras. Qualquer janela com conteúdo são consideradas armadilhas e devem ser evitadas a todo custo. O nível 4 é quase que deserto, sem entidades a não ser os rastejadores. O nível 4 é um deserto. Coolers de água, máquinas de venda e fontes contendo águas de amêndoa podem ser encontradas. No geral, qualquer um consegue escapar. É um lugar perfeito para encontrar outras pessoas, achar suprimentos e se aventurar para os andares de baixo. Nível 5. O Hotel Infinito. O nível 5 é um complexo hotel infinito, com diversas mobílias, quartos e salões. Situado em 1930, com algumas peças de mobília datando até 1920. O salão é limpo, é um lugar com muita concentração de objetos. No geral, o nível é muito limpo, apenas algum pozinho de poeira ali, o chão pristíno nas áreas bem cuidadas do nível 5 fazem o lugar estranhamente desconfortável. Um jazz suave toca nos corredores, através de vitrolas e caixa de som vintage. O nível 5 é misterioso. Você escuta risadas, gemidos de prazer. Você escuta pessoas dançando, como se fosse uma festa, mas não tem ninguém ali. Pessoas reportaram a sensação de estar sendo observado. Uma presença invisível ao seu redor. Pessoas tocando em seus ombros. E ninguém ali. Sussurros bem baixinhos quando estão sozinhos, entre outras coisinhas bizarras. Nível 6. Luzes apagadas. O nível 6 é um imenso complexo de tijolos enormes. Ele é inteiro envolto por uma completa escuridão e nenhum tipo de fonte de luz, lanterna, tocha, seja o que for, consegue fazer luz nesse lugar. Graças à escuridão que cobre o nível inteiro, não tem como tirar uma foto, nada. Alucinações auditivas são bem comuns, variando desde água corrente até vozes de crianças que já se foram. No nível 6, a percepção da realidade pode ser diferente. Você pode até errar quando fala dele. Apesar de não haver nenhuma entidade registrada, você consegue ver que ali toda a sua sanidade é drenada. E uma boa parte dos exploradores que entram nesse nível ficam insanos ou somem sem deixar rastros. Não existem entidades até o momento, nem colônias, nada. Mas existe uma coisa muito engraçada. Você pode encontrar uma escada espiral que te manda para o nível 28, ou entrar em um buraco que te leva ao nível 8, ou aleatoriamente, do nada, encontrar o nível 7. Nível 7. Talassofobia. O nível 7 é único, pois é uma vasta extensão de água que parece se estender infinitamente. Um oceano sem vida, apenas água, água e água. Mas não é uma água qualquer, é uma água destilada. Ninguém explorou totalmente o nível 7 até agora, mas o que se sabe é que ela é a única sala que não está inundada e tem uma iluminação fluorescente. Anormalmente, a única porta que temos se abre em uma superfície de água aonde tudo que era em cima está para baixo. Após a entrada, a gravidade muda para puxar a pessoa em direção à água. Claro que você é mais forte do que isso, e a água é fria, quase congelada. O fundo do oceano é feito de carpete endurecido, e você consegue ver vários esqueletos, figuras quase humanoides e peixes enormes. Pouco se sabe sobre as profundezas da água e ninguém tem coragem de entrar ali. Já tentaram meter uma sala de posto avançado. Nunca deu certo. As pessoas que tentaram colonizar esse lugar não conseguiram de forma alguma ter uma nova chance. O nível 7, ele é extremamente bizarro. Uns dizem que só sai dali afogado, outros já dizem que existem outras saídas. Os esqueletos explicariam por quê que as pessoas tentam sair dali. Nível 8. As cavernas. O nível 8 é um sistema de caverna expansivo, com inúmeras aranhas. É escuro, há muitos ninhos, é habitado por criaturas venenosas. A maioria que está ali foram picadas pela mãe rainha, e a partir do momento que ela te pica,
acabou. Você não tem mais oportunidade nenhuma de sair desse lugar. Grandes poças claras podem ser encontradas. São extremamente perigosas, pois nelas existem criaturas que são extremamente bizarras, brancas altas, chamadas de Frank Spiders. Essas criaturas possuem garras gigantescas que vão te dilacerar sem nenhuma dó. O nível 8 é um nível muito difícil de sobreviver. Uma mordida paralisa o ser humano. Qualquer coisa que aconteça irá te levar para o seu fim. Você precisa também saber algo. Ali estão os Crones, que adoram o Devorador de Mundo. Eles têm uma base nesse lugar e não tente de forma alguma conversar com eles. Eles não são sociáveis. Existem as entidades aranhas. Saia o mais rápido possível daí. Nível 9, o subúrbio. O nível 9 é uma área de um subúrbio, sempre à meia-noite. Ele é escuro, você consegue ver as luzes da rua. É como se você estivesse andando no subúrbio americano infinito. As casas estão mobiliadas, são novas. Não há fonte de energia nas casas, apenas na rua. Você consegue ver mobília, cama, sofá, televisor, geladeira, tudo, como se pessoas morassem ali. Outra coisa é que algumas dessas casas têm pátios. Existem casas anômalas. As ruas do nível 9 são cobertas extremamente por um asfalto molhado. Você consegue ver que tem caminhos de grama, e se você seguir esse caminho, pode cair em novas partes. Perambular para fora do caminho te levará ao nível 10. Existem entidades nesse nível. As mariposas sorridentes, os ladrões de pele, Jerry, cães de caça, ratos mortais e miseráveis. Muitos miseráveis. Existe a vigilância do bairro e o observador. Nível 10. O campo de trigo. É exatamente isso que você ouviu. É um campo de trigo enorme, gigantesco, desabitado. Você pode encontrar facas, garrafas, líquidos, celulares, tudo. Nenhum cadáver foi descoberto. É o nível mais neutro de todos. Nesse nível não há ninguém ali. Só verde, verde e verde. E uma casa bem longe. O que acontece quando você chega nessa casa? Bom, só aqueles que chegaram sabem. Existem as igrejas da colheita, que é um culto obcecado por um anjo. Um anjo que sussurra verdades e o futuro. Eles procuram pessoas para sacrifício. E adivinha só, você é uma pessoa que eles não conhecem. Cuidado com o nível 10, ele não é fácil de lidar. Bom, chegamos ao nível 10 do nosso iceberg. Faltam 30, por isso que eu te digo, escutem as vozes do abismo.